Só pra ver se eu tô bem apresentável. Se essa touquinha caiu bem. Olá, galeretes do meu mundão. Como vocês estão? Gente, prometo que não vou falar mais do frio. É uma coisa que eu não tocarei mais no assunto, que tá muito frio. E assim, é um assunto que já tá repetitivo, né? Tá muito frio. Então não falarei mais disso. Então hoje falarei sobre o quê? Falarei neste vídeo sobre os dons, os nossos dons. Temos dons mais materiais, né? E a gente tem dons espirituais, nós temos talentos, nós temos vários tipos de ferramentas para trabalhar em prol de propósitos. É isso que são os dons, na verdade. Assim, a Bíblia, ela nos fala acerca dos dons espirituais. São 9 dons, né? Eu andei contando, eu tenho quase todos, né, gente? Vou ler aqui um pouquinho para você, independente da sua religião. Peço que você me dê atenção para saber se é um assunto novo para você ter um conhecimento, expandir, né, o seu conhecimento. E se você não sabe, ou se você gosta mais desse tipo de assunto, conhecer um pouquinho mais, né? Eu vou ler essa passagem que fala acerca dos dons espirituais. Se encontra em 1 Coríntios, o livro, né, capítulo 12, os versículos de 1 ao 11. Então fala assim, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Saibais que, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos, nossas palavras de Bíblia, né? Eu já me atrapalho com português comum, imagina com a Bíblia. Aos ídolos mudos, segundo ereis guiado. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, se você tem o dom discernimento de espírito, né, que é um dos dons, se você tem o dom de falar em público, se você tem o dom, cada dom que lhe é dado é acerca de um propósito, é isso que ele fala, né, é um fim proveitoso. Ó, porque é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Então, assim, a sabedoria, aquilo que você... a sabedoria, para quem não sabe, é diferente da inteligência. A inteligência é aquilo que você tem e você consegue absorver o conhecimento, mas nem sempre quem é inteligente é sábio, porque às vezes quem é inteligente em um assunto muito específico e não sabe ser sábio em outras situações ou nas situações do dia a dia, né? Então, outro, segundo o mesmo Espírito, é a palavra do conhecimento. Então, aí você entra no conhecimento. Os cientistas, as pessoas que estudam. Então, assim, é lhe dado um dom. Aquilo é um dom espiritual. O Espírito está na Bíblia, gente. O Espírito Santo, ele lhe preenche para que você tenha essa necessidade, essa sede de conhecimento. Tipo, é um dos dons, assim, eu grifei, assim, muito o que eu me identifico. Assim, na sabedoria, eu busco sempre a sabedoria. O conhecimento, que é uma das coisas que eu mais busco também aprimorar, né? O outro, no mesmo espírito, a fé. Então, a fé, ela é um dom, tá? A fé, por muito tempo na minha cabeça eu não entendia isso. Eu falava, como a fé é um dom? E eu só fui entender quando eu fui conversar com outras pessoas, porque pra mim, eu tenho o dom da fé. Eu ajo muito pela fé, assim, eu faço as coisas já sabendo que vai dar certo. Eu faço já vendo o futuro, já sabendo os resultados, já. Então, assim, e às vezes eu conversava com outras pessoas e via que elas não agiam assim, que elas tinham medo, um receio, ou elas não conseguiam visualizar mais pra frente. Eu falava, mas como assim? E depois, quando eu fui estudar, eu fui entender, não, isso é um dom. Então, assim, ou aquela pessoa não tem um dom, ela não buscou, todos os dons nós podemos buscar e Deus pode nos agraciar com eles, então eles são presentes, assim. Eu costumo dizer que nossos dons, nossos talentos, nós viemos a esse mundo como se nós fôssemos caixinhas de presente, sabe? Nós somos caixinhas e a gente tá cheio de ferramentas, né? Tipo minha caixinha de ferramentas que tá sendo usada de suporte ali. É isso, sabe? Quando você abre aquela pessoa, quando você conversa com aquela pessoa, vai sair um monte de conhecimento, um monte de ferramenta, um monte de coisas que você pode utilizar. Então, assim, ó, o outro, no mesmo espírito, dons de cura. Então, assim, dor de cura é uma coisa que mim mesma, eu uso comigo mesmo. Então, assim, eu busco, às vezes eu me bato e eu penso assim, eu estou curada em nome de Jesus, assim, às vezes eu quero chamar aquele belo de um nome quando acontece isso. Antigamente eu fazia, porque era o que me aliviava a dor, hoje em dia não. Eu falo assim, eu estou curada em nome de Jesus, eu não sinto dor em nome de Jesus, e aquilo passa. Eu vi que eu busquei o dom da cura, assim, então assim, eu pratico isso em mim, eu costumo orar por outras pessoas, quando eu sei que as pessoas estão doentes, eu sofri algum acidente, aconteceu alguma coisa, vou passar por algum momento delicado da vida, eu oro. Eu não sei como é que funciona, que fala que a oração do justo sempre é ouvida, né? Não que eu seja a justa, né? Eu sou pecadora.
pecadora como qualquer um, né? Não tô me falando de santa aqui, não. Mas eu sou uma pessoa que busca viver os preceitos, os conhecimentos bíblicos na minha vida. Porque eu vi que funciona, sabe? Não foi uma igreja que me falou, não foi, foi a fulana de tal, a igreja, a religião X, Y, não, assim. Eu vivi momentos que eu fui lá pro fundo do poço, inclusive, olha aqui, eu já li a Bíblia toda, foi o que me tirou disso, foi o que me resgatou, foi Deus, assim. Então, assim, todas as coisas que encontro aqui, o funcionamento do universo tá aqui dentro, sabe? Dentro desse livro. E você consegue esclarecer coisas sobre todos os assuntos. Então, eu fui buscando, fui aplicando na minha vida, fui vendo que tá dando certo. E vou compartilhando com vocês, Valérias do Meu Mundão. Pra quem não me conhece, meu nome é Valéria Viegas, ó. Me siga aqui no Instagram. Siga a empresa também, Valéria Dades. E é isso, é bom que eu saio no meio do Dom da Cura, né, falando. Se você está acompanhando, você já sabe que eu sou assim mesmo, quem vocês que lute. E daí, o que acontece? O outro dom. Operações de milagres. Operação de milagres é aquele dom que é o extraordinário, que além da cura, é aquilo que você parece que nada ali vai funcionar. Sabe aquele problema que quando você se encontra no meio do problema, você fala assim, não, agora já era. Isso aqui não tem solução. Aí chega alguém, ou você mesmo, e acontece assim, aquela virada, aquele negócio, aquele milagre. Então, assim, é um dom. Isso não é uma coisa à toa, isso é um dom de operação de milagre, assim. Pode ser uma coisa extraordinária. Às vezes as pessoas têm uma doença muito grave, algo que às vezes os médicos falam assim, não, te dão um prazo de vida, assim, de qualidade. E você consegue se curar mediante a sua fé, mediante a várias coisas, né? Tá. A outro de profecia. Então, o dom de profecia é aquele dom que você consegue profetizar o futuro, né? Consegue gerar boas palavras para pessoas mais na frente. Então, assim, sabe aquela pessoa que você vai, sei lá, você vai fazer um concurso público, você vai com uma entrevista de emprego, você vai fazer algo muito importante na sua vida e marcante, aquela pessoa fala assim, vai com Deus, já deu tudo certo, sabe? Eu já te vejo trabalhando nesse lugar, nossa, eu vejo um futuro muito lindo pra ti, nossa, sabe aquela pessoa que ela te olha e ela já sabe, assim, como se fossem assim, os caminhos da tua vida e ela te fala, não é a cartomante, não. Não é a cartomante, não. É aquele tipo de pessoa que tem um dom. Você vê que a pessoa, ela fala e o que ela fala, ela acerta. Inclusive, essa pessoa sou eu. Não, mas é muito assim, eu tenho, assim, também, assim, um dom que a gente vai aprimorando. Alguns dons a gente nasce, outros a gente pode pedir pra Deus e outros a gente já nasce e a gente vai aprimorando, sabe? Então, assim, eu sempre procuro ser aquela pessoa de visão. E mesmo que você não tenha esse dom, mesmo que você não... nossa, eu não sou a profeta. Mas assim, se você encontrar alguém, valorize e preste atenção no que aquela pessoa falou, quantas e quantas profecias eu recebi. E depois de anos eu fui receber aquele milagre. Quando eu tava na igreja, assim, falava, nossa, quantas e quantas, assim, falava assim, nossa, tem uma causa na justiça, vai acontecer isso, isso e isso. A pessoa me tirava lá do fundão, assim, da igreja, me mandava ir lá na frente, acontecer exatamente o que a pessoa falava. Ou me falava de um emprego, alguma porta, alguma coisa, assim. Quando eu me mudei pro Rio também, vou deixar aqui, que eu nasci em Belém do Pará, mas fui morar em outros lugares. E daí, quando eu me mudei, eu também recebi profecias que falavam assim, que eu não ia ficar ali plantada a minha vida toda, que eu ia viajar muito, que eu ia falar do amor de Cristo. Hoje em dia, eu falando aqui, que eu ia falar pra multidões, tantas e quantas profecias que eu recebi. E assim, eu falava, e naquele momento me parecia impossível, porque a minha visão estava limitada. Mas depois, hoje em dia, eu vejo que nada é impossível, né? Tá, então outro dom, eu falei do que? Profecia, né? Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Esse é aquele dom que você tem assim, que você olha pra pessoa ou olha pra situação e você sabe mais ou menos aquilo que tá acontecendo, sabe? Parece da profecia, mas não é da profecia. A profecia é uma visão a longo prazo, né? E o do discernimento de espírito é de você aqui, sabe? Você chegou, alguém chegou naquele ambiente e você sentiu, nossa, tô sentindo o clima pesado, sabe? A pessoa chegou, você já sentiu, então você... Aquilo não é pra gente julgar as pessoas, sabe? Esse dom não é pra gente, nossa, fulano, não ando nem com fulano por causa de... Não, é pra você orar pela vida daquela pessoa, sabe? Às vezes a pessoa tá com um problema tão grande que ela tá deixando aquilo afetar a mente dela, sabe? A vibração dela que tá contagiando as outras pessoas que chegam, uma pessoa ferida, uma pessoa que tá com vírus, né? Já tá aí, né? Vírus e tudo mais, tá vivendo assim, ela vai passando, vai contaminando várias pessoas, sabe? Ela vai, assim, além dela estar infectada, ela vai infectando outras pessoas, assim. Isso acontece, não é só no mundo material, sabe? Nesse mundo carnal e físico. Não, acontece no mundo espiritual. Então, se você é uma pessoa que cura, você é uma pessoa que cura várias pessoas, sabe? Você é um antídoto espiritual. E se você é uma pessoa que é amarga, uma pessoa amargurada na vida, às vezes você vai minando a cabeça das pessoas também. Então, assim, esse dom de discernimento de espírito é muito bom também. É um dom que eu também aprecio muito, porque é um dom que me livra de muitas situações. Eu não vou ser modesta, eu acho assim que dos dois aqui eu só não tive... tem uns 3 aqui. A maioria dos dons eu tenho, e eu tenho porque eu fui atrás, assim. É que nem você tá fazendo um curso, você tá fazendo um curso de inglês, espanhol, qualquer coisa. Você vai atrás, você se matricula, você aprende, você vira fluente naquilo. Os dons é a mesma coisa. Você vai atrás, você busca, você se aprimora e daqui a pouco você tá usando, tá falando inglês que nem sente mais.
E falando nisso, a gente chega no outro dom, que é de variedades de línguas, né? É um dom que eu fui batizada no Espírito Santo. Para quem não sabe, o batismo no Espírito Santo é quando você se enche do Espírito Santo, né? E você tem aquele momento que você fala em línguas. Aconteceu isso uma única vez na minha vida, já faz muitos anos. E assim, eu sei porque, assim, o que aconteceu ali, eu não tenho como explicar, é uma coisa sobrenatural, é uma experiência sobrenatural. Para quem ainda tá muito ligado nesse mundo físico aqui, que não tem conhecimento, que não tem a mente aberta para entender isso, não vai entender mesmo e tá tudo bem. Mas assim, o que eu vivi, assim, não tem como explicar. Se eu for falar assim, eu vou explicar, é assim. Nossa, quando a gente fala em línguas, eu falei só naquela vez. Eu não tive outra experiência até hoje, até a gravação desse vídeo. Às vezes, eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu fico com medinho. Eu fico com medinho. Às vezes eu tô orando, cantando, clamando, fazendo meu devocional, o meu culto, minha coisa. Sabe, tendo aquele particular ali com Deus. Eu converso muito com Deus, assim, converso que nem um amigo mesmo. E ele me responde nos meus momentos de loucura, às vezes ele fica calado. Então, assim, tem várias fases. É aquele visualiza 2 risquinhos ali azul e não fala nada, ou quando não responde, a mesma coisa, cara, a mesma coisa Deus. Não pense que relacionamento com Deus é um relacionamento assim, é um relacionamento que você, às vezes você vai falar, e ele não vai te falar, ele não vai te responder. Ele não vai te responder naquele momento, porque você precisa tomar aquela lição de alguma forma. E tem horas que ele vai falar, e tem horas que você nem vai pedir, ele vai falar. E ele vai falar de diversas formas, né? E uma das formas de Deus falar é através de línguas, é através do Espírito Santo. Então, quando ele se manifesta através de você, que você está preenchido com o Espírito de Deus, assim, Espírito Santo, assim, tudo que eu tô falando agora, eu não sou guiada por mim, eu sou guiada pelo Espírito Santo, porque cada vídeo, cada gravação, cada vez que eu venho falar aqui com vocês, eu dobro os meus joelhos e oro, eu falo, meu Deus, que eu seja guiada por ti, que eu não fale nada de mim, mas que eu fale através do teu conhecimento, da tua sabedoria. Por isso que vocês me veem aqui, quando eu começo a gaguejar, sou eu que tô falando, entendeu? E dando gaguejo não. Mas assim, quando eu começo a falar, é ele. Vejam ele através de mim, assim, mesmo que eu esteja, sei lá, seminua, mas vejam ele. E ele nos criou assim, né? Inclusive, um dia eu vou falar sobre nudismo. Eu tô apontando aqui se eu ainda não gravei. Quem sabe eu já gravei, né? Então, um dia eu vou falar sobre isso, o que eu penso a respeito do nudismo, né? Da nudez, mas deixa mais pra frente. Então, assim, a variedade de línguas é um dom que eu não tenho. Isso eu falo, eu não tenho, porque eu não busco. É um dom que eu penso assim, daqui a pouco eu tô falando um monte de língua estranha, assim, aí eu vou me estranhar eu mesmo, vou ficar eu mesmo me julgando, eu falo assim, Valéria, isso é loucura demais pra minha cabeça. Não, eu cheguei nesse nível, não julgo a minha avó, assim, a coisa mais linda que ela fica orando ali em línguas, só ela e Deus, né? Então, quando ele até fala isso, se você tem o dom de falar em línguas, é uma coisa que preenche a você tá edificando a si próprio. Então, é uma conexão que você tá tendo com Deus e Deus com você, né? Então, assim, é uma coisa que só ele... Se você tem o dom das línguas, mas não tem de interpretação, você não tá entendendo nada. Então, assim, é só ele que tá falando e tá lançando aquilo, né, no universo. Só que as pessoas não estão entendendo. Então, ele fala assim, ó, e o outro, a capacidade de interpretá-las. Então, assim, o próximo dom. Então, esse dom de interpretar línguas, ele também... Nossa, assim, se a pessoa tem os dois simultâneos, assim, é perfeito, porque ela tá falando, ela tá sendo preenchida, e Deus tá falando por ela, e ela tá conseguindo entender, sabe? É como se fosse um tradutor ali, simultâneo, assim, alguém que fala inglês, e a pessoa fala inglês, e ao mesmo tempo que ela fala inglês, ela fala assim, e daí ela pega e fala a interpretação do que ela mesma falou. E assim, a pessoa, só que tem pessoa que não, tem pessoa que só entende. E ela não fala, ainda tem isso, né? A pessoa que só entende as línguas e não fala as línguas. Então, assim, são vários dons. Se você pedir, ó, mas em um só mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Então, ele dá individualmente. O que ele fala no próximo? Que isso daqui, todos esses dons, todas essas partes que a gente usa dos dons espirituais, são a respeito de a gente... sabe, ser um todo, ser a parte de um corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, assim, ele dá o exemplo no próximo capítulo, se vocês lerem lá, que é, assim, é como se fosse braços, mãos. Então, nosso funcionamento do corpo, nós temos aqui a mão, nós temos o braço, nós temos os olhos, nós temos o nariz, a boca. Então, ele fala assim, não é um membro maior do que o outro. Cada um tem uma função específica. Então, não queira achar que o pé é mais importante do que o cabelo, ou que a unha é mais importante aí. E não fique se degladiando, querendo o dom do outro. Não é. Às vezes, o seu propósito não tá naquilo. O seu propósito tá em falar em público, que nem o meu. Hoje em dia, eu uso isso, eu falo em público, eu falo com as pessoas, eu dou seminário, eu dou palestra, eu dou consultoria, eu faço... Então, assim, tá em falar em público, em falar como individual e usar aquilo pra edificar a vida das pessoas. Eu falei a respeito sobre isso tem um livro, né, que fala assim, nosso propósito de vida real é edificar a vida das pessoas. Assista meu vídeo falando sobre os livros que transformaram a minha vida também. Então, assim, não é... E esse é o meu.
esse outras coisas, assim. Então, assim, eu uso o meu conhecimento, as minhas experiências para gerar valor na vida das outras pessoas. Mas talvez o seu não seja isso. E se você for tentar fazer, você não se dê bem, que nem eu me dou bem. Você não tem a mesma espontaneidade, você não tem a mesma criatividade que eu vou ter. Mas é porque você não tá dentro do seu propósito. Assim como se eu amo cantar, gente. Eu amo, eu sou louca, apaixonada por cantar. Eu gostaria muito de ter uma voz assim, meu Deus, assim, tá quase rachada, né? Mas eu gostaria de ter uma voz maravilhosa, lindamente assim, pra cantar. Eu ia vir aqui no YouTube só pra cantar pra vocês, mas se eu começar a cantar pra vocês, vocês vão embora, vocês nunca mais vão me assistir, porque eu não canto, eu canto bem, tá? Queira me ver no karaokê pra ver se eu não dou show. Mas assim, eu não sou a cantora, o meu dom não é esse, meu dom não é falar, cantar, não sabe, gerar aquele calorzinho no coração das pessoas através da música. Não, assim, ou a tristeza, né? Tem gente que tem mais o dom de sofrência na música, botar a galera pra baixa vibração mesmo. Mas assim, então assim, não é o meu propósito, não é cantar, não é tocar violão, assim, eu sou doida pra tocar bateria, assim, tem várias outras coisas, assim, que eu sou uma mulher multiuso, né, eu gosto de fazer várias coisas, mas assim, tem coisas que não são, assim, eu não tenho que me culpar por isso, porque eu já sou muito boa em muitas outras coisas, então é isso que você tem que pensar, você tem que saber quais os seus dons espirituais, quais os seus talentos, e usar isso num propósito bom, assim, mesmo que você não acredite em Deus, ou Jesus, Espírito Santo e tudo mais, você não tem, assim, um ministério da igreja, alguma coisa, você não queira usar pra obra eu não quero usar isso pra obra de Deus. Tá, beleza, é a sua escolha, só que saiba que isso tem uma cobrança, tá? Porque ele dá. Quem te dá alguma coisa sempre quer alguma coisa em troca, assim. Não pensa que nada é de graça nessa vida, assim. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Então, se ele te deu isso, ele tem um propósito maior, porque Deus, ele não patrocina pessoas, ele patrocina projetos, ele é um grande investidor, assim. Se você perguntar qual o maior investidor do mundo, é Deus. Ele patrocina aqui, ó, eu tô sendo patrocinada por ele, assim, porque isso daqui foi ele que me deu, todas essas roupas, todas essas coisas, foi ele que me deu, através de sementes que ele plantou em mim pra eu gerar esforço ou reconhecimento. Então, assim, todas essas coisas, assim, ele que faz, assim, por ti, por mim, por nós. E aí, quando você se nega, quando você pensa assim, eu não vou usar isso pra nada, um dia vai chegar a conta, sabe? Um dia você vai ser cobrado, você recebeu isso, assim, é como se chegasse um investidor, chegasse assim, ó, vou investir, sei lá, 10 milhões na tua empresa, e eu quero retorno, sabe? Ele quer o retorno daquilo, ele quer o retorno, nem que ele faça assim, ele vai chegar assim, vai dizer, o que tu investiu meu dinheiro? Eu não fiz nada com teu dinheiro, mas ao longo do tempo, ele perdeu, é quando ele fala a respeito dos talentos, essa parte tem da Bíblia também. Que ele para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, para outro ele deu ele foi lá e enterrou o talento dele, sabe? E depois de um tempo ele voltou e falou, tipo, servo mal, sabe? Você foi infiel no pouco, então não tem como te colocar no muito, assim. E daí ele até fala, se ele tivesse deixado, sei lá, no banco, deixado com uma agiota, não sei, tinha multiplicado o dinheiro dele, porque você sabe que a inflação come seu dinheiro, né? Ao longo do tempo, 100 reais, o que vale hoje, não vale mais, assim, daqui a um ano, daqui a um mês, né, que seja. Mas assim, Deus é a mesma coisa. Para outra ele deixou 2 talentos, aí o outro foi lá e dobrou, ele pegou, beleza, fica com 3 talentos. Para outra ele deixou 5 talentos, aí a pessoa ainda lá foi lá e dobrou. E aí ainda pegou aquele que tinha 1 talento, pegou 1 talento e deu para aquele outro que já tinha 10, porque ele já tinha dobrado. E ele merecia muito mais, porque ele provou que ele era capaz. Então assim, Deus, ele patrocina negócios. Você é um negócio para Deus, você é um servo, você é alguém que tá ali para administrar uma obra dele, assim, para administrar um propósito. Então dê muito valor a isso. E como eu ia falar, né, mesmo que você não acredite nisso, faça isso por você, ou por o seu semelhante, sabe? Quando você faz isso, mesmo assim, sem a fé, sem a parte da espiritualidade, mesmo você já tá fazendo a obra, sabe? Inconscientemente, mas você tá fazendo o que ele já quer. Porque é isso, ele quer que nós nos ajudemos, nós troquemos experiências e proveitos, assim, da forma como a gente consegue, sabe? Da forma como a gente nos foi dado, assim, porque como eu falei, se você tentar fazer o que eu faço, talvez não saia com a mesma qualidade, talvez saia até melhor, né? Então, assim, mas se eu tentar fazer o que você faz, é a mesma coisa, talvez eu faça com mais qualidade, ou talvez eu não consiga fazer nada, porque não é a minha, sabe? Não é a minha vibe, não é aquilo que eu fui propositalmente colocada nesse mundo pra fazer. Então, assim, se você ainda tem um longo tempo de vida, assim, não tem, assim, a gente não veio assim, quando a gente pensa, qual é o propósito da vida? O propósito da vida é isso, gente. O propósito da vida é você ajudar o semelhante e viver bem, viver em paz, e amar. E fala assim, nessa parte também, fala a respeito dos dons, não adianta nada você também ter pancada de dons aí, tu tá fazendo todo o propósito, você não tem amor, sabe? Você tá fazendo por egoísmo. Então, assim, coloca o seu amor, coloca a sua essência, coloca o amor de Deus nas coisas que você vai fazer. Se você vai fazer isso aqui, tudo, faça com maestria, sabe? Faça com qualidade, faça doando o seu melhor, porque tudo que a gente doa, tudo que a gente faz pro outro, a gente recebe, sabe, de volta, às vezes até muito mais. Então, é por isso que eu sempre procuro lançar coisas boas no universo e pra todas vocês, valeretes do meu mundão, pra que vocês possam ser protagonistas da sua vida, sabe? Não que vocês sejam coadjuvantes, para que vocês tomem a rédea da sua vida e dizer assim, não, eu posso, eu sou uma filha, um filho de Deus. E eu não vim nesse mundo à toa, não vim pra sofrer, eu não vim pra passar fome, pobreza, escassez, eu não vim pra
pra sofrer, sabe? Eu não vim pra passar por essa... Não, eu vim pra ser, assim, princesa em príncipes do Senhor, sabe? Ministrar a obra dele. Claro que nós vamos ter adversidades, todo mundo tem, porque a gente está nesse mundo e esse mundo está sujeito a tudo. Jesus já falava, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo e se a tua fé tá nele, você não tem medo de nada. Inclusive, assista o vídeo sobre os medos. Não tem medo de nada, porque você sabe que ele tá ali, ele é o teu principal suporte, assim, ele é tua principal ouvidoria, teu principal aconselhamento, teu tudo, assim, você tem que ter aquele foco em tudo. Então, finalizar, né? Esse vídeo, dizer, use os seus talentos para o bem, descubra os seus talentos. Ai, tem gente que tá jogando tanto talento fora, tanta coisa. Gente, acorda pra vida, acorda. Gente, nós não temos tanto tempo aqui nesse mundo, sabe? Eu fico pensando assim, eu tenho tantos sonhos, tantas coisas, eu já acho muito pouco, assim, eu quero explorar o mundo todo, fazer muita coisa, eu já acho muito pouco, com um pouco de tempo de existência que eu tenho, assim. Eu já fiz muita coisa, mas eu faço assim, nossa, eu gostaria de ter feito muito mais, mas tudo que eu fiz eu sou muito grata, é claro. Mas assim, ainda quero fazer muita coisa, então assim, a gente não tem... É muita coisa pra viver, gente, é muita comida pra comer, é muito lugar pra conhecer, é muita gente, são 7 bilhões de pessoas, é muita coisa, assim, a mente de vocês não viaja desse jeito, é só minha, não é possível. Então assim, não perca tempo, sabe? Não perca tempo procrastinando, não perca tempo com coisas fúteis. Foque nos seus talentos, nas suas coisas, nos seus objetivos de vida e seja feliz e faça a sua vida ter um propósito útil, assim, pra quando você, do momento que você partir daqui, a tua existência tenha valido a pena, sabe? Porque não adianta nada você chegar no final da sua vida e olhar pra trás e dizer assim, nossa, o que eu fiz da minha vida, sabe? Então é isso. Muito obrigada pela atenção, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e até um próximo de Val. Beijinhos de luz da Tia Val.